Não faço, mas acho normal. Se tornou uma frase comum em nossos dias e muito comum no meio cristão. Hoje, muitos estão interessados eu diria, em ficar bem com a cultura, mas essa frase mostra o puro mundanismo tentando se disfarçar. Não há melhor sinal de arrependimento verdadeiro, de regeneração verdadeira, do que uma santa antipatia contra o pecado, já dizia um velho puritano. A regeneração, o arrependimento verdadeiro começa no amor a Deus, numa transformação do Espírito que abre os nossos olhos para a beleza de Deus na face de Cristo, para a glória de Deus na face de Cristo. E então começa com amor a Deus e termina no ódio ao pecado. Então, como sabemos se temos a marca de um coração regenerado? Como pode o verdadeiro ódio ao pecado ser conhecido em nossas vidas? A primeira coisa é quando o coração de um homem regenerado é colocado contra o pecado. Não apenas a língua protesta contra o pecado, mas o coração despreza o pecado, o que torna impossível a ideia de que acho normal, não faço, mas acho normal. Então, por mais adorável que o pecado seja pintado diante de nós, colocado diante dos nossos olhos, nós o consideramos odioso. Assim como nós abominaríamos a imagem de alguém a quem nós odiássemos mortalmente, embora ela pudesse estar bem pintada ou bem desenhada, com requintes artísticos perfeitos, ou uma fotografia muito bem feita. Isso não faria nós amarmos aquilo que nós odiamos. Ou suponha que você vai ser colocado diante de um prato feito por um chef maravilhoso, um dos melhores do mundo. Então ele coloca o prato finamente preparado e sofisticadamente cozido, e o molho seja bom e requintado, e a preparação do prato muito boa. Mas se você tiver antipatia pela carne usada, ou se você não suporta a carne que foi feita, detestar aquele tipo de carne, você não comerá, não importa como ele foi feito, cozido, o molho que foi usado ou como o prato foi montado. Portanto, deixe o diabo cozinhar e vestir o pecado com prazer, com lucro, com beleza, com sofisticação, com tudo. Um homem verdadeiramente regenerado, ele tem uma aversão secreta, interior, profunda, não é, ao pecado. Ele tem nojo dele e ele não quer se envolver com ele, nem o acha normal, como Deus não acha, não é? E em segundo lugar, o homem regenerado, o ódio ao pecado implantado no coração dele é universal. Há uma aversão ao pecado não apenas no julgamento, ou seja, de que é errado, mas na vontade e também nas afeições. Ninguém melhor do que os puritanos demonstraram isso, não é, em tantos e tantos sermões. Muitos estão convencidos de que o pecado é uma coisa vil e em seu julgamento dizem que ele é errado, ou têm uma certa aversão a ele. Ainda assim, sentem o sabor dele, acham o sabor dele como um sabor bom e têm um prazer secreto nele. Aqui está então uma aversão ao pecado apenas no julgamento. É errado. Mas há uma aceitação ao pecado nos afetos, nos sentimentos e nos afetos do coração.
Enquanto no verdadeiro homem regenerado, o verdadeiro arrependimento produzido pelo Espírito, o ódio ao pecado está em todas as faculdades, e não apenas em uma. Não apenas na mente que diz está errado, mas principalmente na vontade. Não é? Mesmo quando ele peca, ele não faz como um homem irregenerado. Paulo diz assim em Romanos 7,15: eu faço exatamente o que odeio quando peco. Paulo não estava livre do pecado, mas sua vontade era contra o pecado. Não era só algo mental de que aquilo era errado. A vontade dele estava contra e as afeições dele estavam contra. Ele odiava quando pecava, porque ele odiava o pecado. Em terceiro lugar, quando o coração é regenerado e o ódio, que é o oposto do amor a Deus, o ódio ao pecado, está lá, não é? Como consequência da regeneração, o coração odeia todos os pecados. Aquele que odeia a serpente, diz um puritano, odeia todas as serpentes. O Salmo 119, verso 104 diz: eu odeio todos os caminhos falsos. Os hipócritas, eles vão odiar alguns pecados que o prejudicam, ou que prejudicam sua vida, ou que prejudicam como os outros o veem. Mas um homem verdadeiramente regenerado odeia todos os pecados, pecados lucrativos, pecados que vão te deixar bem diante da cultura, pecados que vão trazer dinheiro, pecados que a cultura banaliza e chama de comum, pecados louvados pela cultura. Na verdade, os próprios sinais da corrupção são odiados. Em quarto lugar, o coração regenerado e que detesta o pecado por sua poluição intrínseca, não é? Por sua natureza. O pecado, ele deixa uma mancha na alma. Uma pessoa regenerada, então, abomina o pecado não apenas pela maldição, pela condenação, pela maldição que ele traz, mas pelo contágio. Ele odeia essa serpente não apenas por sua picada ser venenosa e mortal, mas por seu veneno, pela natureza dele, ou seja, pela natureza da serpente em ter aquele veneno. Ele odeia o pecado não apenas por causa do inferno, mas ele odeia o pecado como o próprio inferno. Então, aqueles que não têm antipatia contra o pecado são estranhos ao verdadeiro arrependimento e à verdadeira regeneração. Não é? O pecado ainda está neles como o veneno de uma serpente, que, sendo natural a ele, proporciona deleite. O pecado estava em Paulo, mas não como o veneno está na serpente, porque o pecado não era natural a ele. Ele diz: eu odeio o que faço quando peca. Mas você vê, o veneno está na serpente e está lá, no seu meio natural. Então, o pecado ainda está no homem não regenerado como o veneno de uma serpente, que, sendo natural ao homem, não é como é natural o veneno à serpente, proporciona deleite, está no seu ambiente próprio. Então, quão longe estão do arrependimento verdadeiro e da regeneração aqueles que, em vez de odiar o pecado, amam o pecado. Para o homem regenerado, o pecado é como um espinho no olho, no dedo, não é? Para os ímpios, o pecado é como um deleite. O pecado é como uma coroa na cabeça. Não é? Em Jeremias 11:15, o profeta diz: eles realmente se alegram em fazer o mal, eles têm prazer no pecado. Então, amar o pecado é ainda pior que cometê-lo. O que faz o homem ser o que ele é o amor ao pecado. A Bíblia diz assim: a luz veio ao mundo e o mundo não a aceitou, a odiou. Por quê? Por causa das suas obras. Eles amaram as trevas, é o que a Bíblia diz. Você vê, não é que eles estavam nas trevas, eles amavam as trevas. O amor ao pecado é pior do que cometer o pecado, porque é o amor ao pecado que leva o homem a
cometê-lo, não é? Como ele comete. Ele odeia a luz e ele ama as trevas. Então o que é isso? Qual é a razão que faz um porco adorar, chafurdar na lama? É o amor pela sujeira, não é? Então a questão não é que ele está na lama, é que ele ama a lama. Então, quantos existe que amam o pecado como o fruto que é proibido, mas cobiçado, desejado, visto como belo? Eles amam o seu pecado e odeiam a santidade como ela é de fato. Então deve haver no coração regenerado uma antipatia mortal entre o pecado e o coração, não é um novo coração. O coração não é regenerado. O que há no pecado que pode fazer um homem regenerado odiá-lo assim? É porque no coração regenerado o pecado é a coisa maldita, é o monstro deformado. E quem amaria isso? Veja a origem do pecado. E o homem regenerado, ele sabe a origem do pecado. O pecado é tudo que se levanta contra a glória de Deus. E ser regenerado é ter sido curado da cegueira para ver a glória de Deus na face de Cristo. Então veja a origem do pecado. De onde ele vem? Ele obtém seu pedigree do inferno. 1 João 3,8 diz: quem comete pecado é do diabo. Ou seja, em quem o pecado é algo natural, está no meio adequado, não é aquela oposição como nós vimos no coração de Paulo, mostra de quem a pessoa é. O pecado é uma obra especial do diabo. Então, quão odioso é fazer aquilo que é a obra especial do diabo? Na verdade, aquilo que transforma os homens em demônios, entre aspas. Ou seja, não há nenhuma diferença entre os seus pecados. Jesus chama de filhos do diabo. Jesus disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Então você vê que quando o pecado está no seu ambiente natural, no coração do homem, ele não é diferente do seu pai, o diabo, não é? Então, não faço, mas acho normal, não é compatível com o coração verdadeiramente regenerado. Amém, queridos? Amém.